Olá, sejam bem-vindos ao CONAV. Eu vou apresentar agora a palestrante Raquel Pedrosa. Ela é hipnoterapeuta clínica avançada, formada pela Omni e pelo IBFH, Instituto Brasileiro de Formação em Hipnose, pelo International Hypnose Association. Utiliza a hipnose como ferramenta de atendimento a casos de depressão, suicídio e síndrome do pânico, entre outros. É bacharel em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso, possui MBA em Coaching pelo IPOG e é pós-graduada em Psicanálise pelo Instituto Brasileiro de Formação em Psicanálise. Apaixonada e eterna estudante da mente humana e do seu incrível potencial de autotransformação. Tem cuidado e ajudado de forma positiva a vida de muitas pessoas através dos seus atendimentos, possui ainda milhares de horas, cursos, especializações e aprofundamentos diversos na área do desenvolvimento humano e treinamentos comportamentais. É membro da NGH, National Guild of Hypnotists, e da IBEC, International Body of Hypnosis Education and Certification. Palestrante e treinadora comportamental de alto impacto. Com vocês, a palestrante Raquel Pedrosa, que falará sobre as sequelas emocionais e impactos na qualidade de vida. Olá, meu nome é Raquel Pedrosa, eu sou hipnoterapeuta clínica avançada, certificada pela Omni Brasil, e hoje eu atendo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer muito o convite para participar desse primeiro CONAV. É muito importante poder debater, poder levar luz sobre esse assunto que tanto machuca a vida das crianças em todo o nosso país. E eu quero falar para você hoje sobre as sequelas emocionais e os impactos que essa violência infantil traz na qualidade de vida dessas pessoas. Toda forma de violência infantil deixa uma marca permanente nessas pessoas. Quando um cliente chega até o consultório, ele não vem diretamente para tratar um abuso sexual que ele teve aos 3 anos de idade, por exemplo. Ele não vem para tratar castigos humilhantes que ele sofreu na infância. Ele não vem para tratar questões de violência psicológica que ele teve na própria casa quando criança. Quando uma pessoa entra no consultório, ela vem para pedir ajuda para tratar doenças emocionais como a depressão, como a síndrome do pânico, como o transtorno de ansiedade. Ela vem para pedir ajuda porque ela tem problemas de relacionamento, porque ela muitas vezes tem relacionamentos abusivos. Ela vem porque ela tem problema de insegurança. Então, essa ajuda que ela vem pedir, muitas vezes, é porque ela está muito infeliz. Mas sabe o que a gente encontra quando a gente vai buscar as causas reais desses problemas? Aparentemente, uma coisa não tem uma ligação tão direta com a outra, mas tem. Quando a gente vai buscar as causas dessas situações, muitas vezes a violência infantil que aquela pessoa sofreu na infância tem marcado a vida dela até aquele instante. E muitas vezes ela nem sabe que aquilo tem uma relação direta com tudo aquilo que ela passou durante a infância dela. As estatísticas, elas são ainda assustadoras, infelizmente. Existem dados que falam que por dia tem uma média de 200 a 300 denúncias por dia. Então, a cada 1 hora no Brasil, uma criança tem seus direitos violados, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja moralmente. E eu nem estou trazendo dados exclusivos do abuso sexual, que também é algo que é assustador no nosso país. 70% desses casos não são casos isolados. Essas crianças já sofrem isso no dia a dia. É como se fosse parte da rotina delas.
A maioria dessa violência infantil é praticada na onde a criança deveria se sentir segura, que é o próprio lar. E a maioria dessa violência infantil dentro de casa é praticada também por aquelas pessoas que deveriam estar direcionando essas crianças, que são o pai e a mãe. Então a violência, principalmente a violência física, ela é o que infelizmente está ali na mão. E em vez de partir para outras situações, como por exemplo, dialogar, explanar, trazer para perto, a situação do abuso em relação a várias situações, desde a parte psicológica, a parte física da criança, é aquilo que é muito feito ainda dentro dos lares no Brasil. E tem um outro dado que fala que 70% dos brasileiros já sofreram violência infantil na infância. E, de novo, 1 a cada 5 disseram que aquilo era uma rotina para elas, infelizmente. As agressões são as coisas que mais matam crianças e adolescentes a partir dos 10 anos de idade. E um outro dado estatístico extremamente triste é que o suicídio hoje é a 3ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 25 anos no nosso país. E esses dados é da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E esses dias eu presenciei no Instagram sobre um post e achei triste, mas eu acho que é importante debater. Uma psicóloga que fala muito sobre violência infantil, sobre educação, como uma outra forma de educar aquela criança, trazendo para perto, dialogando, comunicação não violenta, enfim, era o que ela trabalhava. Ela postou uma foto bem interessante que ilustrava aquilo que ela falava sobre o assunto, de uma forma muito, muito bem feita, por sinal. E naquela imagem tinha uma criança sentada no chão, assustada, chorando, e essa criança ela tinha as mãos envoltas no joelho, né? Dando a entender que ela estava acuada, que ela estava com medo. Do lado dessa criança, na mesma imagem, tinha um homem com um cinto na mão, em pé, que subentende que aquele homem era o pai dessa criança e aquele era o momento da violência contra aquela criança, na forma de educar, né? Infelizmente. E o que mais me deixou intrigada foi o volume, a enxurrada de comentários que aquele post teve. E pasme, né? Tinha muita gente concordando, ok, com aquele post dela, com o que ela falava, enfim. Mas a enxurrada de comentários assustadores eram de pessoas que, além de concordar, defendiam de forma categórica aquilo como uma forma de educar. Eu até separei aqui alguns comentários e, assim, muito assustadores quando a gente olha para aquilo. E aquilo está presente em muitos lares ainda no Brasil e não é apenas em lugares de extrema pobreza. Isso está em todos os níveis quando a gente fala de classe social e quando a gente fala também da questão do acesso à informação que aquelas pessoas têm. E uma das frases que falava exatamente o seguinte: na minha época, eu apanhava com vara e essa foi a melhor terapia, porque eu não virei bandido. Várias outras no mesmo sentido e várias outras também comentando, apoiando um comentário como esse. Uma outra pessoa dizia assim: eu e meu marido batemos nele, mas nós não torturamos. É só uma forma de ensinar, porque a vida não vai passar a mão na cabeça dele. Agora pense nesse comentário específico. Se
no lugar que aquela criança deveria ser amada, cuidada e protegida, os pais realmente não estão conseguindo, não falo de passar a mão na cabeça dele, mas de cuidar de uma forma diferente, de ensinar de uma forma diferente, como é que vai ser o mundo lá fora, se naquele ambiente aquela criança não pode se sentir segura? E uma outra pessoa, entre vários outros comentários, trazia para Deus a discussão e perguntava, nesse post para a pessoa que colocou, perguntava o seguinte: então a Bíblia está errada quando diz que devemos disciplinar nossos filhos? E colocou a questão para que a psicóloga respondesse. Muito me preocupa quando as pessoas olham para isso e dizem o seguinte: aquilo foi a melhor terapia que eu podia ter recebido, porque eu sou uma pessoa forte, porque eu não virei bandido, enfim. E aí eu pergunto para você que está me vendo agora e que passou por violência na infância, aquela violência que tinha o intuito de educar você. Então, se você passou por isso e se hoje você defende isso como uma forma de continuar educando as nossas crianças, eu quero que você seja extremamente sincero e pergunte para você e responda para você. Será que está realmente tudo bem hoje com pessoas que sofreram violência na infância, aquela violência velada, dita como forma de educar você? Será que realmente está tudo bem com você? Porque não é o que a gente vê em consultórios, não é o que a gente vê nos relacionamentos, não é o que a gente vê na postura dessas pessoas diante da vida, da postura dessas pessoas diante das dificuldades, não é o que a gente vê em pessoas que não conseguem seguir adiante por bloqueios que elas nem sabem direito o que é. E não é o que a gente vê na situação de muitas pessoas que desrespeitam a si mesmas. Raquel, isso é regra? Não, isso não é regra. Mas quando a gente vai trabalhar, principalmente, né, eu estou falando do meu trabalho, com hipnoterapia, numa metodologia avançada, em que você vai buscar realmente quais são as raízes daquilo, diversas vezes você encontra situações como essa. Por isso que eu acho importante um evento como esse, que realmente traz para a luz, traz para a discussão. Mas essa é a única maneira, essa é a única forma de fazer? Eu acho importante nós aproveitarmos esse momento e realmente olhar e questionar, porque tudo é possível mudar. Mas tudo é possível mudar quando a gente quer. Quando a gente se despe de tudo isso e começa a olhar com mais criticidade, olhar para a sua vida, até porque são coisas que são passadas de geração para geração. E daqui a pouco, aquilo que você passou, que você abominava, que você se sentia triste, você continua repassando e fazendo com seus filhos também. Inclusive falando coisas pesadas que você ouvia e que você não gostava, mas que de repente você se pega falando para o seu filho. Porque nós somos frutos das programações que a gente recebe desde a nossa infância. E eu quero falar para você que acredita realmente que agredir uma criança fisicamente ou psicologicamente, que você que defende isso como única forma de educar, como que não tem jeito, tem que ser feito dessa forma para que a criança entenda, para que ela seja preparada para a vida, eu quero dizer para você que não existe nenhum estudo que comprove que a violência contra a criança vai prepará-la para a vida, tornando-a mais forte emocionalmente, tornando uma pessoa mais capaz de resolver as situações logo adiante. Então não existe nenhum estudo que ajude você que concorda com isso, realmente teve aqui um caso, vários casos, e existe uma estatística que sim, isso aqui é uma forma saudável de se educar uma criança. Então não existe, até hoje não existe, mas existe
conforme as estatísticas que eu te falei lá adiante, muitas situações em que o contrário acontece. A gente enfraquece a pessoa emocionalmente, não damos base para que ela seja uma pessoa que realmente consiga olhar para as coisas e consiga sanar sem entrar de forma insegura, de forma desesperada, muitas vezes, diante de algo que a saída está ali, mas ela não consegue enxergar porque ela não foi nem preparada para isso. E essa vulnerabilidade emocional da criança está muito ligada a essa incapacidade que ela tem de se defender sozinha. Então, quando o bebê nasce, eu costumo falar que ele é limpinho, ele vem zerado de qualquer programação. E a partir do ambiente que ele convive, dos pais, das pessoas mais próximas, entra a parte da programação. Aquela criança é preparada para ser, para pensar e agir de uma forma. Então ela não tem filtros para as pessoas que ela ama, ela não tem filtros para os pais. Aquilo que é passado para ela, ela não tem a capacidade de olhar e falar, me serve, não serve. Quando vem dos pais, ela simplesmente absorve aquilo. Então, isso é para falar para você que está na sua mão toda essa mudança e que parece algo fora do mundo, mas é algo muito palpável, é algo muito real da gente começar a fazer agora. E essa vulnerabilidade tem N fatores indicados por pesquisas também, que fala desde crises financeiras, pobreza, separação do casal, alcoolismo, uso de drogas, transtornos mentais dos agressores. Mas, quando eu olho para isso, eu vejo algo que pesa muito, ainda é a parte cultural e a parte social do ambiente em que aquela criança ela vive. E essa violência, ela ainda está, infelizmente, muito arraigada na nossa cultura, na nossa forma de educar. E esse abuso vai desde o abuso sexual a castigos corporais e humilhantes dentro de casa, em escolas e em instituições que deveriam estar protegendo e cuidando dessa criança. Infelizmente, ainda há casos registrados desse tipo de situação ocorrendo também dentro de lugares como esses. Então, das casas às favelas, das situações do dia a dia até os infanticídios, a violência infantil é algo que faz parte e que está ali do nosso lado. E a violência mais comum é a física. Parece que a física ela está ali na mão. A criança irritou a pessoa, automaticamente a reação é quase que imediata. Mas não basta aquela criança passar por aquilo. Ainda existe algo que ainda é mais pesado. O bater, o castigar, tanto a parte física quanto a parte psicológica, principalmente quando é a violência física, em que a criança ainda ouve isso. Eu faço isso porque eu te amo. Agora pense uma criança crescendo, sendo vítima de violência infantil, física dentro de casa, pelas pessoas que aquela criança ama, o pai ou a mãe, enfim, e acompanhado de frases como essa: eu faço isso porque eu amo você. O que aquela criança que não tem filtro, que tudo que ela ouve dos pais, ela está sendo programada, o que aquela criança vai entender que é amor? Se eu machuco você porque eu te amo. Aí mais adiante, esse menino cresce e aí ele tem, vou dar um exemplo aqui, um relacionamento em que ele bate na mulher. E isso ele aprendeu lá atrás. E na cabeça dele, ele
olha para ela e às vezes até de forma inconsciente vai estar dizendo isso. Eu estou fazendo isso porque eu amo você. Porque aquela foi uma das formas que aquela criança entendeu do que era amor. Então veja que as consequências, que as sequelas emocionais que essas pessoas carregam, por mais que tenha muita gente que ainda defende, são sequelas e são impactos muito pesados, porque aquilo é registrado de uma forma emocional muito forte e o cérebro ele aprende, ele vai repetir esses padrões, quando se torna um padrão ele vai repetir durante a vida dele. Ou seja, é situação de extrema gravidade, embora, novamente, muita gente ainda defende como uma forma efetiva de educar e de preparar uma criança para a vida. Uma outra frase: isso dói mais em mim do que em você. Quem que está agora ouvindo essa palestra e que já ouviu essa frase lá atrás dos pais dizendo isso? Isso dói mais em mim do que em você. De novo, qual é o sentido que aquela criança vai entender dessa relação? O que essa relação realmente representa para ela? Quais são as interpretações que ela vai fazer, que ela vai levar para a vida dela mais adiante? E aí, uma outra frase também que eu já ouvi, e isso foi em consultório, mas já ouvi também fora do consultório, bato no meu filho para que não apanhe da polícia mais tarde. Você já ouviu isso em algum lugar? Agora me diga, que espécie de pai e de mãe que precisa bater numa criança ou expô-la psicologicamente para que ela não vire um bandido? Que espécie de educação é essa que a gente ainda está trazendo para essas crianças? Que espécie de educação é essa e como é que a gente pode mudar? Olhar e dizer, mas isso não acontece na minha casa. Não resolve. Acontece em outros lugares. Ah, mas eu passei por isso e concordo que é uma forma de educar. Vai continuar acontecendo. Mas isso tem impactos fortíssimos mais adiante. Crianças, é importante a gente entender isso, que as crianças, elas não aprendem quando elas estão acuadas, quando elas estão assustadas, elas não aprendem aquilo que é positivo para elas. Elas não aprendem ser emocionalmente saudáveis, elas não aprendem boas habilidades quando elas estão machucadas, quando elas estão se sentindo acuadas. Essa não é uma forma assertiva de fazer as coisas. E existe algo muito interessante quando a gente conversa com pessoas que defendem muito a questão dessa violência infantil física, principalmente, e até da psicológica, que é aquela exposição, né, já falo mais adiante da psicológica, que é aquela exposição praticamente mais mental da criança, aquela guerra de nervos que se faz com a criança, que é a confusão entre respeito e medo. Muitas pessoas, eu já ouvi dizer, mas eu respeitava muito meu pai, e se não respeitasse também acontecia isso, acontecia aquilo, eu apanhava, enfim. Respeito e medo, se você ir buscar no dicionário, e eu acho que nem é preciso fazer isso, respeito e medo não são palavras sinônimas. Nunca foram e nunca serão palavras sinônimas. Existe um respeitar porque eu amo você. Existe um respeitar porque eu admiro você e eu não quero te decepcionar como meu pai, como minha mãe. Mas não existe um eu te respeito porque eu tenho medo que se eu não fizer algo assim ou assado que você me machuque. E qual é o respeito? Se você ainda acha que respeito e medo são sinônimos, qual é o respeito que você quer realmente ter no seu filho? É algo também para que a gente pensa, para que a gente debata, porque
é possível quebrar esse ciclo. E o que uma criança então aprende quando tudo isso é feito para ela? Quando ela ouve, ela passa por castigos humilhantes, ela passa por violência física, ela ouve que aquilo eu estou fazendo porque eu amo você. Eu estou fazendo isso, mas está doendo muito mais em mim do que está doendo em você. Sabe o que essa criança aprende? Essa criança aprende que a violência é um meio de solução. É um meio de resolver as coisas. E aí, mais adiante, o seu filho já adulto está brigando no trânsito em algo que é bobo, que poderia resolver numa conversa. Está empurrando alguém, está discutindo, está sendo agressivo verbalmente, porque aquela foi a forma que ele foi programado desde a infância, que ele entendeu que era algo para se resolver as coisas, usando da violência física ou da violência verbal. Aquela criança aprende durante aquele período que ela não pode se sentir segura no seio familiar dela, no ambiente familiar. E aquele ambiente familiar, como tratou as estatísticas que eu te apresentei lá atrás, que na maioria das vezes aquilo é rotineiro para aquela criança, então aquele ambiente familiar, ele não é seguro para ela não se sente segura naquele lugar. É um ambiente hostil, é um ambiente tenso, em que se ela faz algo, ela já fica esperando o que vai vir depois. E conviver com isso é extremamente ruim para a criança, para o adolescente. Aquela criança aprende que ela não pode se sentir segura com as pessoas que ela ama. E algo ainda mais sério é que aquela criança aprende que aquele pai, ou que aquela mãe, ou que aquele padrasto, madrasta, enfim, quem está ali com ela e age dessa forma, aquela criança aprende que não pode confiar naquela pessoa. E existem muitas crianças que, para se defender, aprendem a mentir para aquelas pessoas, porque ela não quer se ver exposta diante daquilo, ela não quer ser machucada, maltratada, ela não quer se sentir acuada, ela não quer sentir medo. E algo, né, como eu já falei para você, e eu acho que é de extrema importância, é a gente aprender a desvincular. Medo não é respeito. Se eu respeito você porque eu tenho medo de você, aquilo pode ser qualquer coisa, mas não é respeito. E o ambiente de casa, ele passa a ser hostil. Quem é que gosta de viver em um ambiente hostil? Se o ambiente de casa, que era para ser algo em que a criança se sente ali segura, protegida, amada, educada, aceita, se aquele ambiente é hostil, como é que ela vai entender o mundo lá fora? É algo de extrema importância a gente começar a pensar e a gente jogar luz em cima disso e falar com as pessoas, porque hoje a gente consegue fazer algo. Talvez, para quem passou por violência na infância, hoje, sobre aquela criança, você ainda tem como fazer muita coisa, inclusive através de terapia. Mas você pode fazer algo de imediato pelas crianças que estão aí hoje. Tá nas suas mãos. E, além de tudo isso, tem a violência psicológica. Né? Eu já vi pessoas que falam, bom, na minha casa não existe a violência física, mas quando você olha, você ainda encontra em alguns lugares a violência psicológica. E a violência psicológica é aquela em que a criança ela se envolve em situações em que ela é humilhada, em que ela é privada, em que ela é rejeitada, em que ela é desrespeitada. E todas as vezes que é lançado um insulto contra uma criança, a gente está ensinando para ela a ser mais insegura, a sentir medo. E eu separei para você algumas frases
que já passaram, eu costumo falar pela minha cadeira no consultório, eu separei para você algumas frases tratadas, vindas em terapia, quando se vai buscar as causas. E eu poderia falar para você, inclusive, o que foi cada situação. Mas eu vou falar de uma forma mais geral. Uma frase dita numa das sessões de hipnoterapia no tratamento de depressão. Você é um lixo igual ao seu pai. Não vai prestar para nada nessa vida. O que você pensa que uma criança ouvindo isso, crescendo ouvindo isso, de uma mãe que está com raiva, muitas vezes nem é daquela criança, mas do ex-marido. O que você pensa que aquela criança vai ter de impacto mais adiante, desde aquele momento e mais adiante, até na vida adulta dela, quando ela cresce ouvindo uma frase que ela é um lixo e que nada que ela fizer vai dar certo na vida. Uma outra frase: está vendo esse chinelo aqui? É com ele que eu vou te bater se você não comer tudinho. Você é uma idiota, é uma imbecil, não consegue fazer nada direito. Esse aqui é de uma cliente que tratou comigo transtorno de ansiedade. Aí a gente fala que a melhor terapia, como eu coloquei naqueles comentários lá atrás, foi ter apanhado e sido castigado de forma humilhante durante a infância pelos pais, porque aquilo ali era uma forma de ajudar e de fazer terapia. Uma outra frase: tirou uma boa nota? Você não fez mais que a sua obrigação, afinal você só estuda. E nisso aqui tem algo que é bem interessante, que existe um caminho simples, mas às vezes, até pela programação que as pessoas têm, parece mais fácil puxar aquilo que é negativo, puxar aquilo que dói, como se aquilo motivasse. Então, se uma criança tirou uma boa nota, o que mais que eu posso fazer além de dizer para ela que aquilo é obrigação dela? Eu posso positivamente falar para ela que eu estou orgulhosa dela. Que lindo, você é muito inteligente. Que você possa tirar muitas outras notas boas, que você possa estudar, porque você é inteligente, você consegue o que você quiser fazer nessa vida. Do que simplesmente eu dizer, olha, mas isso é só obrigação, você só estuda. Uma outra frase: seu pai trocou a família dele por outra. Ele ama mais os filhos da outra do que você. Também são frases, isso aqui eu não inventei, isso aqui não é uma coisa de filme, isso aqui não é coisa de novela global, isso é coisa que clientes trazem. Isso é coisa que pessoas que estão sofrendo hoje como adultos passaram lá na infância e que elas trazem, porque aquilo ali está doendo emocionalmente, está provocando doenças, está bloqueando a vida dela. E aí uma outra frase, e eu quero te contar rapidamente o que foi essa situação. Burro, vou fazer você comer esse caderno se você errar a tabuada de novo. Esse caso aqui é de um alto executivo de uma multinacional, com currículo fora de série, muitas promoções, gestor de muitas pessoas, centenas de pessoas, super admirado, em que essa pessoa sofria da síndrome do impostor. E quando a gente foi buscar a causa, o evento inicial que a gente fala em hipnoterapia, era justamente esse momento em que a mãe tomava a tabuada dele e que ele errava. Ou seja, esse momento foi a primeira gota do copo daquela pessoa que tem um currículo e uma carreira maravilhosa, mas que estava o tempo inteiro sofrendo com essa síndrome do impostor, como se alguém fosse descobrir a qualquer momento que ele não era nada daquilo, simplesmente, sabe por quê? Porque ele não se sentia tudo isso.
E além de toda essa violência psicológica, física, ainda existe a violência sexual infantil, que há muitos resquícios que, quando a comunicação entre essa criança e esses pais, quando ela não tem esse afeto, esse carinho, esse respeito, muitas vezes, num momento como esse, essa comunicação ela fica ainda mais falha. Quando essa criança olha para aquele adulto, olha para aquele pai ou para aquela mãe e não confia, não se sente confortável de dividir algo que a está incomodando. Quando ela se vê só, quando ela se vê rejeitada. E também em consultório, eu separei algumas frases ditas por pessoas que passaram por mim e que sofreram abuso sexual na infância ou na adolescência. Eu não contei para minha mãe porque eu tive medo que ela me batesse. Esse foi um caso de abuso sexual dos 4 aos 9 anos pelo tio, irmão da mãe. E já era uma pessoa que já convivia com a violência física dentro de casa como uma forma de educação. Uma outra situação. Minha mãe me disse para dormir com a porta trancada e não vestir mais roupas que provocassem meu padrasto, porque ele é homem. Abuso aos 13 anos de idade pelo padrasto, com a desculpa de que ele estava bêbado. E essa foi a postura da mãe. Uma outra situação também trazida em consultório de uma pessoa buscando ajuda. Ele dizia que ia matar meu pai se eu contasse. Eu sinto nojo. Quando meu marido me toca, eu ainda sinto o cheiro daquele homem em cima de mim. Este foi um caso de estupro aos 9 anos pelo vizinho e aconteceram muitas outras vezes com a mesma pessoa. O que eu quero falar para você e reforçar ainda mais? Que a gente precisa olhar para essa forma de educar e questionar e fazer diferente. Porque quando a criança ela se sente segura, quando ela se sente protegida, amada, cuidada, existe uma confiança maior para que ela não passe por esse tipo de situação e fique com medo de falar com os pais, de contar para a mãe. Ou seja, um problema que faz com que muitos outros problemas maiores e mais graves possam ir acontecendo durante a vida, infelizmente. Então, qual é o mundo que nós queremos? Qual é o mundo que você quer para a criança que você tem? Qual é o mundo que você quer para a criança que convive com você? Qual é a criança que você quer deixar para o mundo? Qual é o adulto que você quer que essa criança se torne para esse mundo? E muitas vezes essa descarga em cima da criança, ela vem não necessariamente do que a criança fez, mas muitas vezes está muito forte ali naquele momento as próprias frustrações que aquele pai, que aquela mãe, que aquele agressor que convive com a criança tem na própria vida dele. E ali é um momento em que ele descarrega. Então, muitas vezes, ele não pode gritar com o chefe. Se ele gritar com o chefe, ele é mandado embora. Mas ele pode chegar em casa e gritar com a esposa, e gritar com o filho, porque na mente dele, ele subentende que naquela relação, aquelas pessoas são mais fracas, como ele se vê mais fraco diante daquele chefe. E algo que
é bem interessante a gente pensar bastante a respeito, é que as crianças que sofreram abuso, as crianças que sofreram violência física, as crianças que sofreram violência psicológica, essas crianças, elas não conseguem lembrar desse pai e dessa mãe, muitas vezes, em momentos de abraço, de afago, de colo, de palavras bonitas. Mas elas se lembram muito forte das broncas, das surras e das humilhações. Como pode isso, né? Ah, significa que esses momentos nunca existiram? Não. Mas significa que a lembrança maior, normalmente, são as broncas, as surras e as humilhações que elas sofreram. Raramente elas vão se lembrar de momentos que eram diferentes disso. E quais as necessidades? O que a gente precisa para mudar essa realidade? Isso que a gente está fazendo aqui, um evento desse porte, desse nível, já é um grande caminho, de novo, para jogar luz sobre esse tema e para trazer outras saídas, outras formas de você fazer aquilo que está sendo feito de forma sofrida, de forma dolorida, principalmente para quem passa por isso. A gente precisa criar filhos fortes emocionalmente. Como é que a gente faz isso? O inverso também é verdadeiro. Eu olhar para aquela criança e dizer para ela: eu tenho muito orgulho de ser seu pai. Nossa, como eu sou feliz por ser sua mãe. Eu tenho muito orgulho que você faz parte da minha família e porque você faz parte da minha família eu sou feliz. Nossa, como você é inteligente, como a cada dia você aprende com mais velocidade. Meu Deus, como você é esperto. Como você é uma pessoa determinada. Você vai muito longe na vida, meu filho. Tudo que você quiser ser nessa vida, você vai ser. Olha a diferença. Olha a diferença de você dizer isso e de você olhar para a criança e falar: nossa, mas derrubou de novo isso, você não faz nada direito, você é uma desastrada, tudo o que você pega você derruba. Lembra que a criança não tem filtro. E da mesma forma que ela aprende que ela é uma desastrada, que tudo que ela pega ela vai derrubar, quando ela ouve isso, ela também aprende que ela é muito inteligente. Quando você olha para ela e diz: nossa, meu filho, como você é inteligente, como você aprende rápido. Meu Deus, que menino inteligente. Ela também absorve isso. Ou seja, existem outros caminhos. É possível educar uma criança, dar limite para ela, sem que seja dessa outra forma que a gente tanto falou aqui, que é a violência infantil. A gente precisa orientá-los dentro da linguagem que eles entendam. Muitas vezes, falando até das nossas próprias histórias de superação. Como foi que eu superei coisas que eu passei na infância, na adolescência e que meu filho passa hoje? O que eu fiz de diferente? E precisamos entender algo que também é muito pertinente. Que os nossos pais, se a gente passou por isso na infância, eles deram o que eles tinham. Eles deram o que eles receberam. Eles também são frutos das programações que eles receberam. E naquele momento, de uma forma ou de outra, era o que eles conseguiam fazer pela gente. Então, por isso, entenda e perdoe. Perdoe e continue o seu caminho. E uma outra coisa que a gente precisa fazer muito é entender que não são apenas grandes traumas que destroem uma pessoa e que adoecem uma pessoa emocionalmente. Existe sim a violência física, a violência psicológica.
Porque muitas vezes as pessoas que defendem isso como uma forma efetiva e muito aceita de educar, acham que apenas as crianças que sofreram um abuso sexual é que vão ter situações graves lá na frente em relação a esse momento de que foram vítimas. É possível com que a gente rompa o ciclo. E é possível com que a gente rompa esse ciclo agora. Pela criança que está aí hoje, pelo adolescente que está aí hoje. E por você que já é adulto e que passou por isso, o que você pode fazer é acolher essa criança que ainda vive dentro de você, que está machucada, que está ferida. E se você não conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda profissional. O mais importante é que você se reencontre e que você cuide daquilo que lá atrás você não podia fazer nada, mas hoje você pode. E eu deixo esse convite para que as pessoas repensem sobre essa forma de aceitar que isso é educar uma criança. Fica aqui o meu recado para você e, de novo, foi um prazer gigante participar desse evento. Estou extremamente honrada de poder palestrar no evento desse porte e principalmente porque nele tem profissionais que eu respeito e admiro muito. Obrigada.